Ok, pessoal? Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, né? Dando sequência ao nosso ciclo de conferências aqui. Hoje nós vamos falar sobre física quântica, espiritualidade, a relação que tem com o modelo espírita, com essa visão de outros planos, outras dimensões. Nós vamos conversar sobre isso. Essa aqui é uma filhinha nossa mais novinha aqui da casa, né? Deve ter uns 7 meses, não, Loia? Por aí, né? Vamos lá, menininha. Chama Lin. Lin. Só Lin. Né, fiota? Vai lá. Ok. Uma das questões fundamentais da relação, para se estabelecer uma relação entre ciência e espiritualidade, física quântica e espiritualidade, é uma questão complexa ainda no meio da física. Porque nós temos a física ela é extremamente muito conservadora. A ciência é extremamente conservadora. Falar de espiritualidade para a ciência, para o físico, é quase que uma heresia para algumas linhas de físicos. Não para todos. Não para todos. O nosso trabalho em cima deste ponto na ciência já vem de longa data. Desde o tempo que eu era aluno na Unicamp, né, nós fazíamos um curso de teoria da relatividade, né, com o César Lattes. E tinha também o nosso professor de física quântica, né, que a gente tem normalmente no curso. Então as discussões eram intermináveis. As pessoas às vezes assistem a minha palestra, que numa palestra às vezes você não consegue se aprofundar tanto em detalhes técnicos. Então quando um físico assiste a minha palestra, às vezes ele se espanta como se eu não soubesse de determinadas coisas. Mas nessa palestra eu gostaria de esclarecer exatamente isso, que todos esses pontinhos chaves da física quântica, nós debatíamos ele demais na universidade. Eu fazia essas perguntas para o César Lattes, entendo, o tempo todo. O tempo todo nós colocávamos o César Lattes na parte, mas explica isso, mas por que isso, por que daquilo, né? Essas questões cruciais da física quântica que a gente vai expor para vocês hoje aqui. Mas o que nós percebemos? Nós percebemos uma coisa muito interessante, que nós temos hoje 2 tipos de física que se desenvolveram separadamente, tá? E até hoje essas 2 físicas não se encontraram. Ok? Uma física defendendo o lado positivista, o lado objetivista. E esse grupo de físicos foi estudar praticamente o cosmos, o universo lá em cima, entender a natureza do cosmos, do universo. Começou com a mecânica newtoniana, entendendo o movimento dos planetas, né, a mecânica celeste. E à medida que a astronomia foi avançando, os telescópios e a tecnologia moderna foi avançando, o cientista pôde começar a ter uma noção muito ampla das distâncias e da quantidade de galáxias que tem esse universo. Então surgiam grandes perguntas cosmológicas, né? O universo tem fim? Ele é finito ou infinito? O universo é eterno ou teve um início? Se ele teve um início, terá ele um fim? Então essas questões fundamentais, macrocósmicas, quem tenta responder é uma ciência chamada cosmologia, que é uma área dentro da física, né, que estuda o universo de uma forma geral, né, de uma forma abrangente, tentando responder essas questões aí. Então os físicos relativistas tal, é que começaram a entrar nesse mecanismo, nesse estudo da cosmologia. No entanto, um outro grupo de cientistas começou a fazer uma jornada inversa. Foram estudar o íntimo da matéria, o microcosmos, a estrutura primordial do que a matéria era feita. Ok? Então, um foi para um lado, outro foi para o outro. Estudar o macro e o microcosmos. Mas à medida que os físicos que foram para o microcosmos, tá? Então vamos lá. Para o microcosmos, eles começaram a encontrar um universo onde todas as leis, a maioria das leis conhecidas na mecânica newtoniana
e na própria teoria de Einstein, por exemplo, da relatividade, não batiam. Ou seja, as teorias existentes, os modelos existentes, não conseguiam explicar a natureza dos fenômenos atômicos. Então, esse pessoal foi para o átomo. Ok? Muito bem. E esse pessoal que foi para o átomo é que desenvolveu uma física batizada como física quântica. Ok? Muito bem. A pergunta fundamental é essa. Mesmo os indivíduos que foram lá para o macrocosmos, construindo todas as suas equações, e aqueles que foram para o microcosmos, todos eles deixaram de fora uma coisa crucial: o espírito, a alma. Será que o espírito existe? Ele é uma realidade? Será que existe vida após a morte? Se existir vida após a morte, fora desse corpo biológico, existiria uma entidade como aquela que toda a religião espírita prega, a reencarnação, tudo isso, nós vamos perceber que o modelo físico estão totalmente incompletos. Se não abordar o espírito, essa realidade, a física está faltando alguma coisa, porque o espírito seria, segundo nossa visão, uma parte integrante do universo. Essa consciência, ela tem que ser explicada. Tem que ser explicada a sua origem, como é que ela se desenvolve, de onde ela vem. Ok? Então seria mais um trabalho para os cientistas. O que eu tenho percebido hoje em dia, que muitos poucos físicos estão trabalhando nesta área. O que existe, uma quantidade muito grande de cientistas trabalhando nessa área, são neurocirurgiões. Tá? Pessoas que trabalham com o cérebro, pessoas que estão indignadas com o funcionamento do cérebro, com a estrutura do cérebro. Então, eu tenho recebido muitos convites, já participei de encontros e congressos com esse tipo de profissional para tentar entender a nossa visão da física quântica, como que a gente tenta ver essa relação do espírito e tudo mais. Porém, eu quero deixar bem claro, por exemplo, as pessoas que me ouvem, cientistas que me ouvem, físicos que me ouvem, né, para entender como é que essa coisa foi discutida e foi debatida a fundo na minha época dentro da universidade, e mesmo fora da universidade nós continuamos com grupos, reunindo grupos para debater essas questões, essas teses durante muito tempo da minha vida. O fato de eu não estar vinculado a uma universidade, uma instituição de pesquisa, não significa que eu não acompanhe o desenvolvimento da fronteira da ciência, essas discussões todas que estão por aí. Né? Tanto no campo da astronomia, da astrofísica, eu tenho grandes amigos meus astrônomos, que trabalham em centros astronômicos, que a gente mantém contato direto, e como os físicos também, né? Muitos físicos, alguns dentro da Unicamp, amigos meus de carteira, que hoje é diretor do Instituto de Física da Unicamp, que nós debatemos constantemente todas essas ideias. Né? Na década de 80, né, em 1986, a Unicamp patrocinou um congresso internacional com o seguinte tema: interação, mente, espírito e matéria. Para vocês perceberem que eu ajudei a organizar esse congresso, ajudei a trazer uma série de conferencistas. Um ano antes, nós organizamos dentro da Unicamp um nacional. Veja bem, os cientistas da Unicamp, aberto pelo reitor, na época do reitor Pinotti. Né? Para vocês terem uma ideia, eu levei o Gasparetto fazer pintura mediúnica na frente dos cientistas, o general Uchoa falar sobre discos voadores, Valdo Vieira falar sobre viagem astral, saída do corpo astral consciente, falar do espírito fora da matéria.
E essa discussão gerou muitas e muitas polêmicas dentro da Unicamp. Então vocês acham que eu, Laércio, na época que ajudei a organizar isso, eu levava esses conferencistas dentro da Unicamp? Nós ali entre os físicos, professores, nós não debatíamos profundamente essa questão, a exaustão. Nós tínhamos grupos que nós nos reuníamos fora da horário de aula, à noite e tal, para debater exatamente isso. Porque esses nossos grupos alternativos é que engendrou esses congressos. É que fez a Unicamp inteira participar de um congresso dessa natureza. E cientistas como o Nubro Facuri, por exemplo, que foi professor da medicina da Unicamp, de neurocirurgia, hoje ele dirige o Instituto do Cérebro do Hospital Irmãos Penteados, em Campinas, há muito tempo. Ele é um espírita, né, fervoroso, mas um grande estudioso dessa relação cérebro-espírito. Ok? Então, inclusive, eu já fui convidado por ele para fazer uma palestra dentro do Instituto do Cérebro, que ele mantém um anfiteatro no hospital, Irmãos Penteados em Campinas, exatamente para semanalmente, ele reúne toda a equipe médica dele para fazer esses debates, fazer essas pesquisas, esses estudos. Então, essas questões básicas da física, tá, que nós vamos expor agora, os pontos cruciais, isso foi extremamente debatido por nós, cientistas. Eu não sou uma pessoa que estou chegando agora, sabe, no assunto. Você tá entendendo? As pessoas acham que a gente está... Muitos físicos que não me conhecem, às vezes assistem, porque eu faço uma palestra, por exemplo, para pessoas mais leigas. Então, quando eu faço uma palestra para pessoas mais leigas, é difícil você entrar em detalhes técnicos profundos, que as pessoas não vão entender. Né? Eu já fiz palestras desse tipo, né, no Instituto de Física da USP, de São Carlos, em outros lugares, onde você é jogado contra a parede, os cientistas botam você contra a parede. Então a gente sabe as questões, sabe as perguntas que os físicos vão fazer, e sabe os pontos que os físicos não aceitam, eu sei. E por isso que calmamente a gente está trabalhando e tentando colocar essas ideias para o mundo acadêmico, aos poucos, para tentar mostrar que o espírito ele é uma necessidade dentro das leis da física. Mas se você consultar alguns físicos tradicionais e físicos famosos aqui no Brasil, que fazem divulgação científica, eles não querem nem ver falar dessa questão da religiosidade ou tocar no assunto Deus para teorias físicas. Eles ficam até arrepiados, porque é um preconceito. Não deixa de ser um preconceito. Porque nós debatemos isso abertamente durante muito tempo, muitos anos, dentro da Unicamp, com grupos extracurriculares ali, com participação de grandes professores da Unicamp, grandes cientistas, e isso não nos deixava nem um pouco envergonhados, nem um pouco, sabe, porque era uma coisa muito gostosa, muito saudável de se fazer. Porque alguém tem que explicar a vida, nós somos a vida aqui na Terra, o planeta Terra é cheio de vida, alguém tem que explicar essa existência. Por acaso, a gente não engole a vida por acaso, como a ciência acha que a vida aconteceu por acaso. E como cientistas procuram vida no universo, sabe? Essa astrobiologia, essa exobiologia. Tentando procurar vida como se ela acontecesse ao acaso nos planetas. Sem contar que existe que essa questão, existe uma inteligência fora da matéria que pode reconstruir e construir tudo que existe na matéria. Quando isso for descoberto e aceito pela ciência, vai haver uma mudança tão grande no paradigma das discussões e do pensamento humano, que vocês vão conhecer duas eras, uma antes disso e outra depois disso. Que é a era do espírito. É vocês imaginarem a ciência nossa acordar e detectar que existe a cidade em nosso lar, que existe uma comunidade toda funcionando com ciência, tecnologia, seres pensantes, seres viventes, aqui ao nosso redor. E a ciência até hoje não detectou isso. Não é? Então, é isso que nós vamos tentar conversar. Quais são os pontos polêmicos da física quântica que pode dar margem para a gente tentar introduzir o espírito nesse meio, nessa questão, para essa discussão? Né? Primeiro, nós temos várias questões que levaram muitos cientistas, na época do seu desenvolvimento, a deixar de lado essa discussão, sabe? Porque ela era muito perturbadora. Então, passou-se por cima disso. Porque eram pontos que davam margens a muitas interpretações diferentes.
a ponto de os cientistas não estar falando a mesma língua, usando a mesma equação e interpretando essa equação de forma diferente. Então os físicos fizeram um congresso em Copenhague, lá uma época, e criaram a interpretação de Copenhague da física quântica. Sabe aquela coisa? Fazer uma reunião para todo mundo, vamos ajustar esse negócio, que todo mundo falar a mesma língua. Aí que está, quando foi feita essa reunião, a interpretação fundamental que eles decidiram lá, não é a total, é a que eles acharam a mais correta na época. Mas existem muitas outras maneiras de se ver a coisa, que podem dar exatamente a margem para o espírito penetrar nessa questão e fazer parte integrante dessas discussões. Muito bem. Quais são? Primeiro, existe um problema muito sério na física quântica, que é o problema da medida. Tá? Ok? Então, veja bem. Como fazer medidas na física quântica? Quando você vai tentar entender o microcosmos e tentar entender como que é um elétron, do que é feito um elétron, do que é feito um próton, do que é feito um nêutron, essa chamada estrutura praticamente básica da matéria. Eu assisti um documentário na Discovery Science essa semana, que um grande cientista, né, ele falou assim, olha gente, nós estamos há 40 anos estagnado, parado. Nós não vamos nem para frente nem para trás. Nós chegamos a uma questão que é essa, né? O núcleo atômico, né? Tem os prótons, né? Nêutrons e elétrons. Já conseguimos dividir os prótons e os nêutrons e achamos quarks, né? Mas a física já está parada faz tempo e ninguém sabe do que é um quark, do que é feito, como que é a estrutura dele. Exatamente porque existe uma dificuldade muito grande de você medir, observar o mundo atômico, um mundo muito pequeno. Porque tudo, olha, agora eu vou falar uma coisa que vocês precisam prestar atenção, principalmente quem me ouve aí, amigos físicos que às vezes não entendem um pouco, alunos mais jovens de física, que estão começando agora, que não entendem essa questão. Na física, tudo são números. Tudo é um modelo matemático. As interpretações, elas não são de uma relação direta com o objeto. Ela simplesmente é uma relação virtual. Você tem uma relação virtual com o mundo atômico. Agora a pessoa do computador veio o mundo virtual, realidade virtual, né? Que não é real. Então, na verdade, todas as vezes você faz uma experiência em física quântica, você vê números. Você vê medidas. Você padrões de energia. Por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Que é uma discussão até hoje, nós discutimos e nós debatimos muito isso com o nosso grupo, é você falar que o elétron, por exemplo, o spin do elétron, que é o momento magnético, é a rotação do elétron. Isso é um erro, ninguém sabe se o elétron está rodando. Mas é um modelo matemático criado que esse momento magnético só poderia surgir de uma carga elétrica em rotação, assim, sabe? Mas todo mundo fica assim, porque ninguém viu isso. As pessoas veem o número, aparecem números nas medidas, certos números, certas questões. Então se cria um modelo matemático, um modelo teórico, mental, intelectual, em cima daquilo que a gente conhece, para explicar essas medidas que nós estamos tirando do mundo atômico. Então esse físico mesmo, ele falou, não sabemos o que é o spin, nós achamos que é isso, mas não significa que é. Do mundo virtual nós temos números, ninguém está enxergando para ver como é que funciona a coisa realmente. Então, e ele falou uma coisa muito interessante. Há 40 anos que nós estamos estagnados. Não se vai mais além para saber o que está acontecendo. Não tem descobertas novas, assim, violentas, que opa! Né? Então, por causa deste problema da medida, de não poder tirar uma medida com precisão, todo o sistema físico, né, quando você tinha a física clássica de Isaac Newton, por exemplo, você conseguia fazer equações de movimento extremamente precisas. Né, aquelas equações de movimento que nós conhecemos, né, do movimento uniforme, por exemplo, S igual a S0 mais VT.
Então, todas as vezes que eu queria prever como um móvel se comportava, um objeto se comportava ao longo do tempo em um sistema, eu precisava saber a sua posição inicial, onde ele estava, num sistema de coordenadas que eu me baseava, e precisava saber a velocidade desse objeto. Se eu soubesse a posição inicial e a velocidade desse objeto, eu podia prever o futuro deste objeto, como o sistema ia se acontecer no futuro, como ele se deslocar em relação ao tempo. Então, o que é fácil, Você, por exemplo, tem um carro que está na Avenida Anhanguera, está com a velocidade de 70 km por hora. Quanto tempo ele vai demorar para chegar em São Paulo? Então, a gente já prevê, daqui 2 horas está chegando em São Paulo, assim, essa... Eu posso prever, posso escrever equações de movimento e prever. Agora, no mundo atômico, para escrever uma equação, quando o objeto não é um carro, mas é um elétron, é uma partícula subatômica, o problema é sério. Porque os cientistas tentaram, porque eles não conheciam a natureza direito do próton e do elétron. E começou a dar um problema, eles não conseguiam medir este parâmetro aqui e esse parâmetro aqui com precisão ao mesmo tempo. Dava um erro na medida. Significava o seguinte, numa determinada eixo X, eu não conseguia saber com precisão, vamos supor que aqui estava a origem, eu marcava um sistema de coordenadas, eu não sabia dizer aonde que esse objeto estava com muita precisão, em que posição ele se encontrava aqui. Esse era um problema. Segundo problema é medir qual a velocidade dele com precisão. Todas as vezes que eu montava um experimento para tentar achar a velocidade com mais precisão, eu perdia a do espaço. E toda vez que eu tentava montar um sistema para dizer onde ele estava, eu perdia a velocidade. Então, essa equação começou da zebra. Eu não conseguia escrever uma equação precisa e objetiva. Isso gerou uma das coisas chamado princípio da incerteza. Da incerteza. Ok? Que matematicamente se escreve assim, o erro na medida da posição, multiplicado pelo erro na medida do momento, eu já vou explicar já, é maior ou igual do que h cortado sobre 2π. Na verdade, esse P é momento linear que é dado pela massa do objeto vezes a sua velocidade. Bom, então é difícil a gente medir velocidade diretamente, a gente mede o momento, que é a relação entre massa e velocidade. Então por isso a equação surge desse jeito. Esse H cortado aqui, na verdade o H é a constante de Planck, o H cortado é o H sobre 2π também. Então, por que isso? Isso é um jogos matemáticos que se faz para simplificar a equação na hora que está fazendo as contas lá. Tá? Ok? Então, sempre existiu um erro na medida da posição e um erro. Aí, deu zebra. Os físicos que estavam no lado lá como Einstein, que estavam no lado da ciência que a gente chama de positivista e objetivista, que você precisa escrever uma equação de movimento com precisão para determinar tudo no universo, com precisão, começaram a ficar indignados. Não, vocês estão fazendo coisa errada aí. A natureza não pode ser assim. É os seus instrumentos, a sua técnica que não permite que você chegue a definir. Porque as equações não eram mais objetivas. Agora surgiu um problema. Na física quântica, e até hoje ninguém conseguiu derrubar esse problema aqui. Então achavam que era problema de medida, isso, e faziam um monte de coisa. O Einstein ia para os congressos de física quântica, quebrava o pau com os Niels Bohr, com o Heisenberg, falava que eles estavam errados, e tentava propor esquemas para derrubar o princípio da incerteza. Mas no fundo, o Niels Bohr sempre saía ganhando nessas discussões. Sempre saía, ia lá, passava a noite, resolvia os problemas com o Einstein, chegava lá e resolvia. Mas até hoje prevaleceu esse princípio. E o que significa isso, na verdade? Que nós, na física quântica, não temos uma equação de movimento extremamente objetiva e precisa. Nós temos uma equação de movimento, olha agora,
e que vai dar, não a precisão, o objeto vai estar tal hora, tal minuto, tal segundo, em tal lugar. Como essa que dá, a do Isaac Newton dá. Mas para o mundo atômico, começou a entrar o seguinte: existe uma certa possibilidade desse objeto estar em tal lugar, em tal situação, em tal... Então, o universo se tornou, e as equações se tornaram probabilísticas. Ok? Então, no mundo atômico, você jamais pode afirmar que um evento vai acontecer tal dia, tal hora, tal momento, tal situação. Você nunca pode dizer isso. No mundo atômico, nós só podemos dizer o seguinte: talvez existe uma certa possibilidade de certas coisas acontecerem. Por isso que o Einstein veio com aquela grande frase, né, que ninguém quase entende, quem está fora disso, e dizia: ah, mas Deus não joga dados. Ou seja, né? Como que a gente sai disso? Como que a gente funciona isso? Olha que interessante. O Einstein, uma vez, quando perguntado sobre essa questão da física quântica, ele chegou assim e falou uma coisa assim que a gente até em física quântica lá na Unicamp, a gente dava muita risada, que os nossos professores, a gente debatiam isso, né? Se você chegar para uma pessoa e perguntar se um elétron está parado, ou seja, em relação ao referencial, é claro, né? O que eu respondo? Olha só. O elétron está em repouso ou em movimento em relação a um referencial dado? Como eu nunca consigo determinar a velocidade com precisão, nem a posição, eu posso dizer, a resposta minha tem que ser aqui: pode ser, pode estar parado ou pode estar em mover. Você percebeu que louco, cara? Isso muda tudo. Eu vou provar para você por que muda tudo. Né? Não está em repouso nem em movimento. Então, a resposta, não sei, pode ser. Ó, deixa eu escrever. A resposta sempre é não sei, objetivamente. Probabilisticamente, você responde assim: pode ser que ele esteja parado, ou pode ser que ele também esteja em movimento. Grande objetivismo, não? Vocês estão entendendo? Que acabou o positivismo, o objetivismo da ciência? Pô, se você não pode responder isso para mim, e pode tirar delta, ó. Se você tiver um delta P, que na verdade no fundo é um delta V, né? No fundo é um delta V. Essa velocidade eu nunca sei com precisão. Ela pode estar em torno de zero. Pode ser zero, como também não pode ser zero. Você quer ver por que o Einstein agora falou que Deus não joga dados? Porque ele criou a seguinte situação. Vamos supor que existe uma máquina aqui, tá? E aqui dentro existe um furinho. E aqui exista um material radioativo, um material qualquer. Que os eventos atômicos são probabilísticos, então ele pode ou não emitir uma partícula, emitir um elétron, emitir uma partícula. Se ele não emitir, tudo bem. Se ele emitir, mas existe uma probabilidade. Ele pode não emitir, como pode emitir? Quando ele pode? Não sei. Pode emitir a qualquer momento, pode demorar 20 mil anos para emitir uma partícula. Aí, o cara coloca um sensor aqui, de detecção, e quando ele receber uma partícula aqui, isso aqui dispara uma bomba atômica. Vamos ser radical. Uma bomba atômica. E eu instalo esse sistema numa cidade como Nova York. A pergunta é: a bomba vai explodir e matar 5 milhões de habitantes? Ou não vai explodir e ninguém vai morrer? Esse fato dependeria do quê? De eu escrever uma equação precisa desse objeto quântico aqui.
Se a velocidade do objeto for zero, ele não sai daqui. Se for diferente de zero, ele sai, vai disparar, vai explodir a bomba. Né? Essa é uma versão diferente do gato de Schrödinger, tá? Mas é isso que o Einstein fala, pô, Deus não joga dados, então quer dizer que a minha vida, a minha existência vai depender da probabilidade? Porque os eventos quânticos, então ele falava, tem algum erro aí. Então, o fato do mundo atômico ser probabilístico também deu problemas. Aonde entra o espírito nisso, Carmen? Calma que não vamos chegar lá. Essa palestra vai ser um pouco mais longa do que as outras. Mas é importante que a gente saiba exatamente isso. Porque hoje, no meio espírita, no meio espiritualista, muita gente está usando a palavra quântica em tudo quanto é lugar. É cura quântica, é meditação quântica, sexo quântico. Tem sexo quântico agora. É uma beleza o negócio. Né? Ai. Né? Terapia quântica, isso tem nome de terapia quântica, tá legal o negócio. Muito bem. Nós vamos participar, inclusive tem um congresso para setembro de 2013, que a gente já está convidado, já está inserido lá, cientistas do mundo inteiro, é um congresso internacional aqui no Brasil, tá? Onde nós vamos estar realmente debatendo essas questões ligadas à física quântica, ligado à medicina na física quântica. Muito bom, terceiro ponto na questão aí. Agora que é legal, ó. Esse terceiro ponto é muito importante, que aqui a gente vai introduzir o espírito na jogada. Que a física deixou de fora, os quânticos deixaram de fora dessa interpretação. Que é a história do observador. O papel do observador na física quântica. Muito bem. Na física clássica, quem estudou ginásio, fez o colégio, né, sabia o que era esse observador. Estava lá, tá um observador parado, olhando uma bala de canhão, né? Então você mede a velocidade, a distância com esse canhão. O observador, ele fica aqui, ele não afeta o movimento, sabe? Ele, por exemplo, eu observando o movimento dos planetas. Quando que eu, Laércio, por qualquer medida que eu tire, eu vou afetar o movimento da Terra ao redor do Sol? Não afeta, certo? Ou seja, a interferência que eu posso causar é zero, é nula. Então, o observador, no caso da física clássica, da física newtoniana, ele é um observador independente. Eu posso separar o observador do observado, do objeto observado. Eu tiro todas as medidas e eu estou aqui observando, apenas de fora, sem interferir, tirando as medidas, tal, faço as equações. Ok? Já na física quântica, existe um problema muito sério. Como observar o mundo atômico? Eu tenho um elétron aqui. Por exemplo, sabe como que eu observo as coisas nesse mundo macrocosmo? A gente observa assim. Eu tenho um olho, vamos supor, esse aqui é o meu zóio. Vamos supor que esse aqui é o meu olho. Aqui eu tenho um objeto, uma pessoa que eu vou observar. Este olho aqui, esse sistema de detecção nosso, de um observador, ele só funciona mediante o mecanismo da retina desse olho. Ele funciona com luz. Se não tiver fonte de luz, ele não vê. Então eu tenho que ter uma fonte de luz. Se eu não tiver fonte de luz, o meu olho não funciona, eu não vejo. E o sistema funciona assim. Um raio de luz sai dessa fonte, bate no objeto, é refletido por esse objeto e vem até o olho. Ok? Então veja bem, se em qualquer momento for interrompido este esquema, o objeto não pode ser observado. Se a luz for interrompida aqui, eu não vejo o objeto. Se for interrompida aqui, se eu apagar essa fonte, ninguém vai ver o objeto, fica tudo escuro e eu não vejo nada. Se der algum problema no meu olho aqui, também na retina e tal, eu não vou ver também. Então tudo tem que estar funcionando perfeitamente. Mas veja, eu tenho que jogar uma luz para observar, ok? Muito bem. Como é que eu faço para observar quando o objeto agora não é mais um objeto grande, macroscópico, mas é um elétron, ou é um próton, uma partícula subatômica? Vamos substituir. Vocês diriam para mim, Laércio, faz um super mega microscópio, né?
Faz um big microscópio, né? Uma puta lente, aquele, né? 50 metros de microscópio. Ok? Vocês sabiam que quando os cientistas, os médicos começaram a investigar os micróbios, né? Através dos primeiros microscópios, ó, o melhor microscópio óptico que dá para você construir, para ver bactérias e tal, ele amplia, para vocês terem uma ideia, 2.000 vezes um objeto, tá? Mas você vê bactérias, certos objetos, certos micro-organismos, por exemplo, mas ele não detecta vírus. Ele não consegue ver vírus. Para você ver um vírus, você teria que ampliar 7.000 vezes. E os caras da época não tinham tecnologia. Mas veja só a inteligência de alguns cientistas. Eu sei que existe um organismo muito pequeno que está causando problema. Não sei como ele é, mas mesmo assim os caras fizeram vacina. Mas o Pasteur fez a vacina antirrábica. Certo, que era por vírus. Mas nunca tinha visto um vírus, nunca tinha fotografado um vírus. Os microscópios ópticos, eles têm uma limitação. Eles não conseguem ampliar mais que 2.000. Esse aqui só foi possível ver um vírus, a estrutura de um vírus, com os microscópios eletrônicos. Que ao invés de eu jogar um feixe de luz sobre o objeto, eu jogava um feixe de elétrons sobre o objeto. Então eu quero que vocês entendam que essa questão de fazer um microscópio gigante não funciona, não dá certo. Você tem limites. Né? E mesmo um microscópio eletrônico ampliando 7.000 vezes, você não chega nem aos pés de ver um próton, um nêutron, ver um núcleo atômico, um átomo. Você não vê. Precisa ampliar muito, mas muito mais. Então você nunca ninguém viu hoje, não existe fotografia de um próton, de um elétron, não tem. Mas fotografia de vírus, você vê, né? Tem um vírus, tem o ebola, tem isso, você vê a fotografia dele. Mas ele um vírus já é uma cadeia carbônica sofisticada, né? Aquela cadeia toda cheia de tem cromossomo, tem DNA. Não é um átomo, gente. Para ver um átomo, você tinha que ampliar muito mais. Aí da zebra. Porque quando você substitui, põe o elétron aqui na jogada, né? Toda vez que eu jogo um raio de luz em cima do elétron, ele absorve esse elétron, ele sai movimentando para lá, tal. Ele não vai jogar essa luz de volta e nem vai... Quando ele jogar a luz de volta, você vai ver uma imagem do que ele era. Ele interage com esse objeto. Então, na física quântica, a coisa começou a ficar assim. Todas as vezes que eu vou tentar observar o mundo atômico, não existe uma maneira de eu me separar. Eu interajo, eu perturbo o meio atômico. A minha olhada, toda vez que eu vou olhar, eu mexo. Então, o que eu vejo não é o que era. Eu vejo o resultado da mexida, da interação entre o que eu estou fazendo com o mundo atômico. Então isso gerou, filosoficamente, uma dúvida aqui. Todas as vezes que esse observador vai tentar medir, olhar e interpretar com uma consciência o mundo atômico, ele modifica a realidade do mundo atômico. O que ele vê, o que ele mede, é uma interação entre ele e o mundo atômico. E como o mundo atômico é um mundo de probabilidades, ele interfere nessa probabilidade, ele interage com essa probabilidade, mudando os valores dessa probabilidade. Aí é que vem uma questão fundamental, que a gente vai discutir agora. Que o espírito vai começar a ter um acesso aí. Quem é o observador? Essa é a minha pergunta. Quem é que observa?
quem observa, em primeiro lugar, é uma inteligência. Existe alguém por trás desses olhos, daquele olhão que eu fiz aqui, ó. Esse olho é o sensor que vai levar uma informação que a gente chama de um cérebro, mas o que está por trás desse cérebro? Aí vem a discussão. Quem é que está entendendo, interpretando, tomando consciência desta medida? Então os físicos dizem que tem, eles chamam de uma consciência. Mas você pode substituir aqui entre nós essa palavra consciência, que é utilizada pelos físicos, pelos cientistas, de espírito. Os físicos da época eles não foram muito fundo nessa questão. Eles deixaram meio de lado a questão e foram resolver a coisa. Porque ia dar muito pano para manga para tentar explicar essa questão. Quem é essa consciência que está interagindo com o mundo atômico? Que está participando e criando uma realidade lá. Uma realidade observável. Eu diria nem tanto observável, mas uma realidade, né, que eu chamo assim de virtual, porque nós pegamos informações através de instrumentos e criamos uma realidade em nossa mente. Nós criamos uma realidade em nossa mente através dos modelos matemáticos, né, que é uma linguagem, para tentar entender essa questão. Então a pergunta é, o que é a consciência? Aí nós vamos mais longe. Será que essa consciência só existe no cérebro? Ou ela independe do cérebro biológico para existir? Do que é feito essa consciência? Aí entra numa puta discussão filosófica que às vezes o físico também não sabe nem... Aí por isso que vai mais um neurocirurgião, quem está mexendo com o cérebro, quem está discutindo. Mas vamos caminhar. Então, vocês podem perceber que nós vamos tentar criar uma situação daqui para frente na física quântica para demonstrar que o espírito, ou se você quiser chamar consciência, ele é fundamental para a interpretação do universo. Sem ele, a física fica vazia, fica faltando coisa. Porque você pode descobrir as partículas mais elementares lá, mas você não explica por que eu existo, por que eu estou aqui. Vivo, pensando e agindo. E você tem que explicar qual é a origem dessa consciência, do que ela é constituída, do que ela é feita. Se você sabe do que é feita a matéria, você tem que me dizer do que é feita essa consciência também. Essa coisa, ela é uma entidade física real. A consciência, ela é uma entidade física real e tem que ser tratada como um objeto físico real. Ele não pode ser mais subjetivo, tal, coisa só de psicólogo, de psicoterapeuta. Não é. A ciência, em todos os seus âmbitos, né, em todas as suas áreas, tanto da psicologia, da psiquiatria, da neurocirurgia, dos físicos, dos matemáticos, nós temos que criar uma estrutura, porque se a gente começar a criar, achar que é importante isso, todas as equações físicas têm que levar em consideração este dado. Vai ter que entrar um fator nas equações, que é a consciência. Porque ela é parte integrante. Se os físicos estão descobrindo partículas, né? Ou partícula de Higgs, a partícula de Deus, essa coisa toda, batizada, mas que não é bem assim. E o espírito? Por que não descobriram até agora? Por que os físicos não descobriram o espírito até agora? Se é uma coisa que todo centro espírita, todo fim de semana, rola aqui no Brasil para todo quanto é canto. Isso que é engraçado. Se você vai na Europa, se você vai nos Estados Unidos, se vai onde tem os grandes centros de ciência, não tem centro espírita nesses lugares. Você achar um centro espírita, você anda, raramente você tem. Então, esses cientistas não são pessoas acostumadas a conviver com fenômenos espirituais. Por isso você vê quantos cientistas do mundo inteiro vêm para estudar lá em Abadia
né? Aquele médium, curadeiro, tal, que vem de fora, porque lá não tem isso. Eles não convivem, mas nós brasileiros, que estamos aqui, eu, por exemplo, sou um médium desde criança, eu convivo com o fenômeno, em mim. Então eu não posso dizer que esse fenômeno não existe, que é coisa da minha cabeça, sabe? É um fenômeno que está acontecendo ao nosso redor. Você não pode falar que Chico Xavier é um charlatão, que tudo o que ele fez era bobagem. É que, na verdade, a ciência nunca saiu das suas estruturas universitárias, da sua sala lá, para ir fazer uma pesquisa de campo, para ir pegar esses sensitivos, esses médios e fazer uma pesquisa séria. Porque vai mudar a sua opinião. Entendeu? Por exemplo, quando eu levei o Gasparetto fazer pintura lá dentro, mas eu tive que levar lá dentro, eles não saíram de lá para ir buscar, para investigar o cara onde ele estava. O general Shoa, falando da fenomenologia dos discos voadores, dos ETs, da presença extraterrestre aqui entre nós, cadê a ciência que não sai e vai lá buscar? Os caras não vão buscar, eles ficam lá, eles criam uma opinião dele, isso não existe, isso é tudo bobo. Mas eles nunca foram pesquisar, nunca foram a campo. As opiniões deles não são válidas como de investigadores reais. São geralmente opiniões preconceituosas, de algo que eles não compreendem, não entendem e não sabem o que é. E de algo que eles nunca quiseram levar em consideração na sua ciência. Então, esse debate da consciência é um debate muito profundo. E vocês, meus amigos físicos que estão me ouvindo hoje aqui, não vá achar que eu estou falando isso de boca para fora. Já discuti isso milhares de vezes com um grupo de físicos, com cientistas, e o César Lattes era um desses que né, jogava o espírito. Eu falei, mestre, e o espírito? Né? E aí, o que o senhor acha? Você está entendendo? Então não é uma coisa que eu estou falando agora entre meia dúzia de espíritas. Isso já foi debatido. Se algum de vocês estiverem me ouvindo hoje, procure na Unicamp, no departamento de audiovisual, vocês vão ter, se tem arquivado ainda, todas essas conferências desses cientistas que debateram isso. Por exemplo, tem um físico francês chamado Jean Charron, que ele escreveu um livro, ele esteve nesse congresso Interação Mente, Espírito e Matéria, aqui. E ele tem um livro escrito, O Espírito, Esse Desconhecido. E através da própria física quântica, da própria interação, ele vai escrever ideias dizendo que o elétron e as partículas elementares necessariamente têm que ter uma consciência. Porque ela decide, ela toma decisões. Ou seja, você não pode mais encarar partículas elementares como os objetos mortos, como as partículas mortas. Né? Existe realmente uma inteligência, uma ação de consciência que faz parte deste universo quântico das partículas e que muitos físicos tentou negar que isso é verdade. Tá? Tudo bem. Vamos continuar. Mais um ponto importante e polêmico dentro da física quântica. Né? O chamado movimento descontínuo. Já é o quarto aqui, né? Movimento descontínuo. Ou conhecido como salto quântico. Esse salto quântico também, né, é um grande problema para os físicos ditos clássicos ou neoclássicos ou relativísticos. Né? Aceitar a ideia que é proposta por Niels Bohr. Tá? Niels Bohr criou essa proposta do salto quântico porque o que se observava era exatamente isso. Então, eles imaginavam que se existia um núcleo, vamos pegar o átomo de hidrogênio, que é o mais simples, um próton no núcleo, e ao redor desse próton existia, numa órbita, ou num orbital, vamos assim chamar, um elétron. Na física clássica, se você pensar igual ao modelo planetário, se esse objeto ficar rodando, ele vai estar acelerado, porque tem aceleração centrípeta. Então ele perderia energia por estar acelerado. E, teoricamente, a órbita dele teria que ser assim, ó, até o ponto de cair. Se você tiver um satélite, e esse satélite vai perdendo velocidade, perder energia significa perder velocidade. Ele começa a perder velocidade, ele começa a fazer espiral, até que ele vai cair na Terra. Pum, é atraído. Então a pergunta era, né, por que o elétron, mesmo estando acelerado, que é uma regra da física clássica, ou da física, né,
que toda partícula acelerada tem que irradiar, tem que perder energia. Por que o elétron não caía no núcleo? E quando eu dava energia para o elétron, como que ele se comportava? Ele aumentava a velocidade, então ele tinha que se distanciar e cada vez mais longe do núcleo. E os físicos perceberam uma coisa muito interessante. Na experiência, na experimentação, que toda vez que eu dava energia para o elétron, ou tirava energia dele, ao invés de ele fazer órbitas espirais, não, ele simplesmente saltava de um ponto para outro. Como se existisse vários níveis, várias órbitas pré-definidas, e o elétron saltava dessa para aquela de acordo com a energia que ele tinha. Se ele tivesse uma energia muito grande, ele saltava para outra. Se ele perdesse energia, ele saltava para uma outra. E esse salto era inexplicável, porque não tinha trajetória. O elétron sumia aqui e simplesmente aparecia em outro ponto dessa órbita mais baixa. Isso se chama movimento descontínuo. Você não tem trajetória, o objeto não tem realidade entre um ponto e outro. E outro, quando você pergunta quanto tempo ele demora para sair de um ponto e estar em outro ponto do espaço, mesmo que seja um espaço muito pequeno lá no mundo atômico, o intervalo de tempo é zero. Bom, aí que vem o Einstein, não é? Como é que um objeto pode ter uma velocidade infinita? Aí é a velocidade superior à luz. Viola todas as leis da relatividade de um objeto de massa com massa se deslocar de um ponto para outro com velocidade superior da luz. Isso não tem como. Então esse salto descontínuo gerou problemas e gera até hoje essa interpretação. Será que o elétron faz isso mesmo? Mas isso quem postulou foi Niels Bohr, está no postulado dele sobre o átomo de hidrogênio. Então isso é, até hoje para nós, não tem sentido. Por isso que a física quântica e a teoria da relatividade não conseguem até hoje se encontrar. Não tem uma formulação matemática objetiva que faz com que as duas estejam unidas. Ok? Por isso que eu acho, do meu ponto de vista, como físico, a física só vai avançar mesmo, só vai avançar quando a gente quebrar esse paradigma. Quando a gente começar a interagir com os espíritos. Aí a nossa relação de saber do universo, da vida após a morte, toda essa coisa, vai mudar de figura. Não tem outra saída. Como falam, os caras falam, nós estamos estagnados há mais de 40 anos, se bobear vai ficar mais 100 anos. Se não introduzir o espírito na jogada. E uma terceira questão, uma quarta, uma quinta questão, é uma coisa, né, que os físicos os neurologistas estão estudando também, que é o chamado correlacionamento quântico. Né? Vamos colocar a quinta aqui, correlacionamento quântico. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para você. Ou estado singlet, que os físicos falam entre duas partículas, tá ok. Que surgiu aí exatamente uma discussão com Einstein também, uma explicação. O Einstein tentou criar uma teoria, ele e uns amigos dele, para derrubar o princípio da incerteza de Heisenberg, para provar que dava para medir tanto a velocidade quanto a posição de uma partícula com extrema precisão. Aí você quebrava, né? Aí ele apresentou num congresso, foi toda aquela discussão toda, né? Aí o Niels Bohr falou assim, ó, acontece isso, 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 isso. Por que acontece? Veja bem. Se eu pegar dois elétrons e fazer esses dois elétrons se relacionarem, interagirem um com o outro, geralmente, a gente fala por spin, né? Eu tenho um spin para baixo e outro spin para cima. Na verdade, se você pensar em rotação, um está girando de um lado, outro está girando do outro, porque é que nem uma engrenagem, né? Você não pode colocar dois virando na mesma direção, que vai quebrar o dente. Você tem que colocar duas engrenagens, um gira para um lado, outro gira para o outro, aí funciona o sistema. É mais ou menos como se fosse isso, o spin, a rotação. Aí você
E se correlaciona esses dois, eles interagem. Aí você afasta na segunda situação, isso aqui é na primeira situação. Na segunda situação, você afasta um dos elétrons. Né? Então esse fica virado para cima ainda, e você afasta o outro e coloca o outro aqui virado para baixo. E essa distância aqui, x, não importa qual seja. Para a física quântica não importa qual seja, teoricamente falando. Tá? Muito bem. Aí, dizem o seguinte, que é aí que o Einstein fica louco. É uma interação que a gente chama entre duas partículas de forma não local. Presta bem atenção. Se de alguma forma eu virar esse spin aqui, eu dar um jeito de mudar ele, mudar os parâmetros aqui, eu vou mudar. Eu forço esse spin aqui a virar para baixo. Inexplicavelmente, esse outro elétron aqui, que não tem que ficar aparelhado, ele inverte para cima. A pergunta é, como é que esse aqui soube que esse outro virou? Para ele saber que o outro virou, ele tem que receber uma informação de que o outro virou. E segundo Einstein, as informações trocadas entre dois pontos no universo, dois observadores ou dois objetos, não podem viajar com velocidade superior à da luz. Tem que ser a velocidade da luz. Porém, contudo, todavia, o Niels Bohr postulou isso, que essa interação se dava instantaneamente, sem nenhum sinal trocado, nenhuma informação real que eu via era trocada, não era um sinal eletromagnético, não era troca de partículas, não era nada. Era um fantasma, isso eles chamavam de efeito fantasma até, foi chamado uma época. Instantaneamente a outra virava. Pergunta, como que essas duas partículas interagiam à distância? O que as unia? O que as integrava? Uma informação foi trocada de forma subjetiva. Muito bem. Estava assistindo uma reportagem ontem, isso é interessante, de neurocirurgiões usando essa teoria aí para tentar entender o cérebro e a consciência. Ele disse assim que o cérebro, né, tem duas partes. Deixa eu tentar, que eu não sei desenhar cérebro, hein, gente? Faz de conta que esse treco rolou horroroso, que é o cérebro. O cérebro é dividido no meio, né? Tem o lado direito e o lado esquerdo. Ok? Então, o cara dizia o seguinte, que toda vez que eu dou um estímulo, ou visual, ou qualquer coisa, o cérebro, os neurônios começam a transmitir a informação para certas zonas. Para um lado e para o outro, lado cognitivo, lado daquela coisa toda que vocês, psicólogos, entendem mais do que eu. Ok? Muito bem. Achava-se até pouco tempo, presta bem atenção, que para que um neurônio transmitisse uma informação por onde seguinte, ia nessa sequência, e essa informação também era jogada para o outro lado do cérebro, tinha que ter uma certa corrente, como se fosse um jogo de dominó. Você uma vez recebendo informação até chegar no último. Mas eles estão aprendendo uma coisa muito louca, que esse neurônio aqui manda informação para esse outro aqui, sem nada, quanticamente, como esse negócio aqui, ó. De forma não local e instantaneamente. Tudo ponto vai acendendo e não tem um caminho por onde a corrente elétrica vai passando para estimular o próximo neurônio. Então, isso é uma coisa muito louca. Os neurocirurgiões estão mapeando o cérebro com equipamento e tal, e estão percebendo que não há um circuito elétrico que a informação percorre para ir de um neurônio para outro. Mostrando que o cérebro ele funciona mais como um objeto quântico, seguindo as leis da mecânica quântica, do que a gente possa imaginar. O cérebro até. Agora, será que é o cérebro mesmo? Ou tem uma coisa invisível ali, que o cérebro pode ser só uma interface dos fenômenos, mas tem uma coisa que a gente chama de consciência, ou espírito que está acoplada, que também tem um mecanismo sofisticado interagindo, que é através desses pontos que a consciência interage e jogando, que é uma coisa que não é vista. Porque até hoje os neurologistas não conseguiram mapear um objeto
além da estrutura biológica que nós chamamos de espírito. E é isso que a gente quer demonstrar. Existem discussões profundas, numa palestra tão curta não é possível. Mas se vocês quiserem ir mais fundo, olha, eu tenho 21 DVDs, 21, que é um curso especial sobre física quântica e espiritualidade. Cada DVD a gente vai discutir um ponto dessa teoria. E aí a gente vai entender, tentar entender também como que funciona essas questões. Como é que os físicos, alguns físicos estão tentando dizer que necessariamente a consciência não precisa do cérebro para existir. Que a consciência, ela é anterior ao organismo biológico. Ela existe antes. Porque até hoje as teorias darwinistas, elas têm colocado que a minha inteligência, ou qualquer organismo que desenvolva uma inteligência, só foi possível depois de milhões de anos de evolução de uma estrutura biológica para que nós tenhamos um cérebro capaz de comportar uma inteligência, uma consciência, um ser consciente. Nós estamos querendo provar ao contrário, que muito antes de existir qualquer organismo biológico, a consciência existia fora da matéria, e ela que é responsável por criar o organismo biológico e se manifestar no organismo biológico. Que ela não depende do organismo biológico para existir. Por isso que depois da morte do cérebro, essa continua existindo. Mas é claro que é uma tarefa difícil ainda dentro da física, né, para se fazer. Mas é a tentativa de alguns físicos, junto com biólogos e junto com neurocirurgiões. Nós temos que demonstrar praticamente que aquilo que vocês vivem em centro espírita, que nós vivemos em centro espírita, conversamos com mortos todos os dias, que esse morto ele existe, ele é uma entidade real no universo. Ele não é uma entidade fictícia. Né? Não é algo do inconsciente coletivo jogado aí, como muitos teóricos, né, começaram a discutir em épocas passadas, quando o Jung jogou essa teoria, né, sobre o inconsciente coletivo, para tentar explicar, porque o Jung foi um dos caras que estudou muito fenômenos paranormais. Só que ele não conseguia entender esses fenômenos paranormais como a religião espírita entende, como um ser que está existindo após a morte, que mora numa comunidade, que tem uma situação, uma sociedade. Não. Ele acreditava que essa informação que está no cérebro, ela, após a morte, ela ficava no universo, numa coisa que ele batizou de inconsciente coletivo. E um médium tinha a capacidade de acessar essa informação, trazer essa personalidade, incorporava essa personalidade e vivia como alguém que já morreu. Você está entendendo? Mas aí ele teria que explicar, coisa que ele não explicava, que essas grandes discussões, por que esse espírito, que essa consciência trazia informações novas da vida, como o André Luiz, ele viveu lá, ele aprendeu muito lá e traz informações de como está lá hoje. Por exemplo, era uma coisa engraçada, porque na verdade existia um fenômeno, existe até hoje um fenômeno muito interessante que a psicologia não conseguia explicar objetivamente, o Jung precisou criar esses mecanismos para poder explicar a realidade. Você pega uma criança, você pega um menino de 10 anos, mora no campo, de uma hora para outra ele incorpora alguém e começa a falar russo, começa a falar japonês, começa a falar, o cara nunca aprendeu. E ele fala fluentemente. Como é que você explica? Ele teve que detectar esse fenômeno. Quem é que está falando? Que consciência que está se manifestando? Como? De onde? De onde vem isso? Porque o fenômeno da incorporação é comum em qualquer centro espírita, pode ir. Certo? Ninguém pode negar que ele exista, que ele não exista. Então, a ciência tem que investigar isso e chegar a uma conclusão. E o Jung foi um dos caras que foi fundo nisso aí. Mas muitos outros terapeutas, o Freud não queria nem saber disso. E muitos outros investigadores não queriam nem saber. Mas esses investigadores, eles não conseguiam, como o próprio Jung, admitir que existia vida após a morte, como a teoria espírita coloca. Como a cidade do nosso lar, uma sociedade organizada, com gente, com nós, vivendo e existindo lá. Ele não consegue admitir isso. Então ele cria uma teoria, né, baseada num dos princípios de um físico chamado David Bohm, também que criou o universo holográfico, que eu não vou falar aqui agora, que é meio complexo agora, mas para saber que essas coisas a gente já estudou muito também, para tentar entender como que essa fenomenologia espiritualista, ou espírita, que vocês quiserem dar o nome, pode ser explicada. Hoje até na Igreja Católica tem isso, né? Vai lá, o nego também fala em línguas. É o Espírito Santo. Para a Igreja Católica é o Espírito Santo.
E discutir reencarnação ainda, estamos muito, a ciência está muito longe disso. Ok? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Paciência. A gente tem que ter muita paciência com o conservadorismo da ciência. Eu tenho muita paciência. O fato de eu me expor, gostar dessas ideias, defender essas ideias, você não sabe como é que eu sou massacrado pelos físicos convencionais aí. Mas, né? Porque eles acham tudo isso uma grande bobagem. Isso não pode fazer parte da física. Não se viu? Né? Querer colocar espírito, religião agora, tal. Deus, então, discutir Deus. Assim. Falei, isso aí não tem nada a ver com a ciência. E um grande físico, né? Estava na TV Bandeirantes esses dias debatendo essas coisas. Sabe? Quando perguntaram essa questão para ele, ele fugiu como se fosse o diabo da cruz. Não, pelo amor de Deus, não vamos misturar isso aqui. Sabe aquele medo terrível de abordar o tema e até discutir o tema. Eu sei que é assim, os caras são assim. Eles não querem se envolver, porque no meio acadêmico cristão, né, envolver isso para ele é uma depreciação da sua carreira. E não uma elevação. Os caras têm medo, eles têm medo de abordar essas ideias. Primeiro, eles não têm experiência. Não foram a campo investigar os fenômenos. Ficam confusos com seus parâmetros filosóficos. Por quê? Foram formados assim, ó, eles acreditam só numa única verdade, numa única direção. É um dos problemas. Então, isso aqui, esse problema do correlacionamento quântico, pode demonstrar como cura à distância funciona, como telepatia funciona, como dois cérebros podem interagir, duas consciências podem interagir à distância, não importa a distância que estão, as informações podem ser trocadas. Através de um funcionamento do cérebro dessa forma não local. Ok? E não há barreiras para esse mecanismo de comunicação. Eu acredito que no futuro nós vamos conseguir construir aparelhos de comunicação quântica, que vai fazer esse celular de vocês parecer brinquedo de criança. Porque nós vamos conseguir conversar mente a mente. Né? Entrar na consciência do outro, interagir consciência a consciência, criar esses mecanismos de abertura, para a gente poder interagir de uma forma muito mais ampla, muito mais universal. Aí nós vamos sentir que nós somos um, que nós estamos conectados. De alguma forma, os nossos cérebros, as nossas consciências estão conectadas. Agora. E essa conexão é dada por isso aqui. De alguma forma, existe um tecido no universo, né, que nós podemos chamar de um tecido consciente. E esse tecido integra e une todas as consciências que aparentemente estão individualizadas em corpos hoje. Estão individualizadas nos animais, nas plantas. Nós nos sentimos indivíduos, isolados dentro de um corpo. Mas uma experiência mais elevada, uma experiência de iluminação, que os orientais descrevem muito, que os mestres descrevem muito, é uma experiência de compartilhamento. Na verdade, eu começo a compartilhar o meu cérebro, ou seja, a minha consciência com outras consciências. Eu começo a me sair deste cérebro bloqueado e fechado, que eu sinto muita solidão dentro dele, e começo a espalhar e expandir a minha consciência e conectar, estabelecer essas conexões quânticas para fora do meu próprio corpo. Tá? E isso faria com que nós pudéssemos relacionarmos, não até com o outro que está do lado, mas também com os mortos, cuja consciência existe e está aí para nós interagirmos com ela. É uma questão de percepção. Por isso que eu falo, perceber o espírito ao nosso lado, conversar com o espírito, com alguém que não tem um corpo, não tem um cérebro, é simplesmente uma questão de percepção da realidade. É como eu percebo a realidade através dos meus instrumentos, que agora são olhos, ouvidos, nariz, boca, os sentidos, 5 sentidos. Para perceber o espírito, nós teríamos que ter um sentido a mais, uma percepção a mais para perceber o espírito e o mundo dos mortos ao nosso redor. Tá? Muito bem. Então, basicamente, esses são os pontos fundamentais que é a física quântica. E existem questões
muito importante. A física, ela optou, a física, a ciência, ela optou por construir, veja bem, isso é muito importante que eu vou falar hoje. Essas discussões, nós esgotamos elas a fundo com esse nosso grupo de pesquisa lá dentro da Unicamp, com esses nossos amigos, é uma coisa que não é uma coisa de agora, que é exatamente a linguagem matemática. Qual a necessidade de se usar assiduamente a linguagem matemática como única ferramenta de entendimento do universo físico? Então nós chegamos à conclusão, esse grupo, que a matemática, ela não passa de uma linguagem. Todas essas equações que você escreve, E igual a mc², isso aqui é matemática. É uma linguagem matemática. As equações de probabilidades, equações de Schrödinger, derivadas, tal, aquelas equações complicadas que você vê escrever, é uma maneira matemática de você transmitir ideias, conversar, falar sobre o mundo atômico, ou falar sobre o universo. Mas existem questões onde a matemática falha. Você quer ver um exemplo interessantíssimo no modelo teórico dos físicos? Buraco negro. Todas as vezes que você tem um gráfico, por exemplo, eu vou até fazer uma coisa muito interessante. Você vai ver que você tem um gráfico, e esse gráfico ele funciona como, por exemplo, y igual 1 sobre x ao quadrado. Olha, variação inversa do quadrado da distância. Você sabe que esse trem aqui, ele faz isso aqui, ó. Ele dá uma parada, ele dá uma hipérbole, uma coisa assim, quadrática. Mas o lance é o seguinte. Aqui, nesses pontos, tudo é muito bem descrito. Você tem lá um ponto no x, você tem um ponto no y perfeitamente. Porém, quando este gráfico se aproxima do zero, o que acontece? É igual quando um objeto se aproxima da velocidade da luz, na equação de Einstein. As equações tendem, os resultados tendem para um infinito. Ou seja, neste ponto, a equação falha. A matemática falha. Aí, quando eles vão tentar entender um buraco negro no universo, por exemplo, usando a matemática, né? Esse é um dos erros, um dos problemas da matemática. A matemática é legal, ela é super legal. Ela ajuda bastante a gente entender uma série de coisas, a gente conversar. Mas ela também tem falhas profundas. Que talvez nós teríamos que abandonar a matemática para poder entrar nesse outro universo. Matemática é uma linguagem só. Os ETs podem não usar isso. Os espíritos lá no astral podem ter abandonado a matemática faz tempo. Como ferramenta da sua ciência. Buraco negro, aquela velha história. Todo mundo fala, está lá o buraco no universo. Até aqui, na borda do buraco negro, que a gente chama de horizonte de eventos, eu sei o que acontece, mas lá dentro eu não sei mais. Mas não é que você não sabe mais. A sua matemática que você usou tende para infinito. É isso aqui, ó. A sua matemática não consegue descrever, mas alguma coisa acontece lá dentro, caramba. O negócio não some, desaparece. Você está entendendo? Alguma coisa acontece lá dentro. Mas os seus parâmetros, na qual as suas equações foi construída, vai mostrar uma indefinição. Na verdade, todas as vezes que um gráfico tender para o infinito, na verdade você tem que interpretar assim, não sei. Use a inteligência, você tem que interpretar não sei. Isso significa que a sua linguagem matemática que você está usando não consegue descrever a partir de um ponto. A partir desse ponto, a sua matemática não serve mais. Aí eu pergunto, será que uma investigação pela consciência não seria melhor? Então, esses parâmetros que são discutidos é exatamente a linguagem. Na verdade, nunca ninguém viu um buraco negro até hoje. Nenhum cientista viu, ninguém viu. É tudo teórico. Toda essa discussão que você vê de buraco negro em filme, tal, documentário, que some, que passa no buraco negro, o que vai acontecer, sabe? Tudo isso daí não passa de uma elucubração mental. É um modelo teórico, ninguém sabe, porque a matemática chega até aqui e para. E como os físicos só interpretam modelos matemáticos, e não a realidade, eles não sabem o que acontece mesmo. A matemática é uma linguagem, eles vão até onde a linguagem está. Aí eles ficam mentalmente tentando entender o que a linguagem matemática quer nos ensinar. Então nós temos que ter muita consciência do que é uma linguagem e do que é a realidade. Até que ponto a linguagem usada, que é a matemática, descreve a realidade. Até que ponto, né,
um gráfico desse descreve com precisão a interação das forças. Nós sabemos que não é verdade. Por exemplo, quando Isaac Newton construiu a sua teoria de gravitação, presta atenção no que eu vou falar, isso é verdade. São um dos grandes problemas na física, que ninguém leva em consideração, acha que tudo é perfeito. Você tem um corpo aqui, um outro planeta aqui, 2 planetas. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você for no ginásio, no cursinho, no colégio, perguntar, tem a força gravitacional. Sim, professor. Ninguém sabe direito o que é essa força gravitacional até hoje. Mesmo com as ideias de Einstein, de curvatura de espaço-tempo, ainda a gravitação é um grande mistério. Tem uma força, ok? De interação entre eles. Essa força é dada pela grande equação de Newton. Sendo que esse corpo é irmão e esse é irmão. Essa é a força gravitacional. Tudo bem? Verdade? É. Tudo bem. Agora presta atenção. Se eu colocar um terceiro corpo aqui, um terceiro planeta, esse aqui sendo M1, M2 e M3, vai surgir uma nova força. Ó, esse corpo vai perturbar essa força. Ele vai perturbar o campo de tal forma aqui, que essa força que aparecer aqui agora, ó, entre eles, não vai ser mais dada por essa equação. Tá? Isso a gente chama na física o problema de 3 corpos. Essa equação já não descreve mais. Essa aqui é uma equação simplificada para 2 corpos. Quando você coloca o terceiro perto, ele perturba o campo, essa força muda de valor e não pode ser usada se você quiser uma precisão muito grande na medida, essa equação não serve mais. E os computadores se matam para responder, para resolver qual o valor dessa força. E se você botar 3 cargas elétricas aqui também, dá o mesmo problema. Agora você imagine, né, colocar um monte de cargas no átomo. Por isso que é impossível matematicamente você entender o funcionamento de um átomo. Porque não se tem equações simples. Não se tem coisa simples, tá? Para descrever isso. Muito bem. Eu só vejo um avanço na ciência, um avanço profundo na ciência, quando realmente o espírito fizer parte integrante das ideias. Nós vamos mudar da noite para o dia o mundo, nosso planeta, quando existir uma interação realmente clara e objetiva entre o mundo físico e o mundo dos espíritos. E a minha visão, a minha experiência espiritual diz que isto vai acontecer independente da ciência. Não serão os físicos que vão descobrir isso, não serão os psicólogos que vão descobrir isso, nem os terapeutas, nem os... Isso vai acontecer simplesmente por uma questão natural. Porque o próprio plano espiritual vai manifestar-se em algum momento. A nossa civilização ela está chegando num grau de amadurecimento, ela está chegando num grau de compreensão do universo de si mesmo, que é inevitável o encontro com os espíritos. Porque, na verdade, muitos amigos meus ufólogos, eu gosto de ufologia também, eu vou muito para congressos de ufologia. Né? E as pessoas querem entender o ET, o extraterrestre. Eu digo assim para as pessoas, ninguém vai entender extraterrestre sem antes entender o espírito. O verdadeiro choque de ordem na nossa vida, na nossa ciência, vai ser dada quando ocorrer, não é uma invasão de ET, não é uma guerra entre os ETs, mas sim uma manifestação clara e maciça do plano espiritual na Terra. Porque hoje ele é muito sutil, né? Os espíritos, você vai lá no centro espírita e diz, não posso falar nada disso.
Ó, só posso falar até isso. Não, é como se eles não quisessem manifestar, não quisessem colocar muita informação aqui embaixo. Vocês estão vivendo o seu karma, a sua experiência. Mas tem que chegar um momento que é isso que ninguém espera. As pessoas esperam uma nova era, uma transição planetária com catástrofes violentas, pá, o mundo acabando, fim de mundo, apocalipse, dezembro de 2012. Né? Tá todo mundo esperando, né? Minha pousada já está lotada, tá todo mundo tem até esperando vaga já, gente, lá. Desistência. Para dezembro de 2012 vai ficar enfurnado lá, não tem mais onde botar gente lá. Mundo com medo, o fim do mundo. Mas eu falo para vocês que a grande virada, o plano astral sempre alerta a gente nessa experiência como médium, como sensitivo. Vai acontecer algo que vocês nunca esperaram do jeito que veio a coisa. Ela vai vir de um jeito que vai pegar todo mundo de surpresa. A ciência não vai estar preparada, porque está muito atrasada. As religiões, então, estão cada vez mais longe da verdadeira coisa que pode acontecer, que vai acontecer. Raríssimos são as pessoas do mundo que vão entender o que está acontecendo e conseguir absorver isso. Mas vai acontecer. Ah, de um jeito completamente inesperado. Ninguém. Vocês vão ver como que essas inteligências, elas vão agir, elas vão atuar. Elas são grandes inteligências, que comandam toda essa experiência. Sabe? Porque tudo é um acordar, sabia? Todos nós aqui somos seres que estamos vivendo experiências antigas. Mas nós estamos, o próprio cientista também tem vidas anteriores, ele não sabe, ele não está acordado para isso. Mas imagine se de uma hora para outra, só imaginem, tá? Vocês vão dormir tudo hoje. E não, todo mundo acorda no dia seguinte estranho. Alguma coisa aconteceu. Lembrando não sei do que. E já acorda vendo umas coisas diferentes. Pô, mas não via isso. Passa um cara assim, quem é o senhor? Nossa, o cara... Sabe aquele cara mineiro que passa assim... Tarde. Né? Começa a aparecer, as pessoas começam a ver de uma hora para outra. Começam a ver pai, tio, mãe na sua casa, que morreu já faz tempo. Avó. Ô, vô, como é que vai, senhor? O senhor está fazendo aqui? É simplesmente um acordar. É uma percepção. E essa percepção, essa revolução, não vem pela ciência, ela vem de cima para baixo, ela vem de outro lugar. É um acordar. E tem muita gente em cima que tem as chaves na mão desse acordar. Para eles, ele fala que é só um virar de botão assim, né? Então, acorda. Isso pode acontecer de um jeito que vocês menos esperam. Eu digo para vocês uma coisa, nós estamos num esforço tremendo, eu como físico, como cientista. Mas eu não acredito que a ciência vai resolver esse problema. Ela não vai. Porque para resolver esse problema, você precisa ser espiritualista. Uma coisa eu vou deixar bem claro para vocês. Físico que nunca teve uma experiência paranormal ou espiritual, são esses caras que estão do outro lado. Que não podem nem ver a gente. Mas a maioria dos físicos que passaram por uma experiência, vamos dizer assim, anormal, uma experiência espiritual, esses ficam assim, e agora? O que minha física vai explicar? Como que a minha física, meus modelos vão explicar essa experiência? Esse é o grande problema. Uma vez eu fui entrevistado num programa de televisão em São Paulo e a mulher me perguntou assim, mas professor, como o senhor, um físico, né? Que o modelo do físico é o físico materialista, ateu principalmente, né? Todo físico é ateu para as pessoas aí, né? Está entendendo? Como o senhor pesquisa essas coisas, fala de espiritualidade, disso, daquilo, do espírito e tal. Eu falei, minha filha, como isso aconteceu na sua vida? Eu falei assim, na verdade, eu sempre fui um espiritualista desde criança. Desde muito criança eu era um médium, os fenômenos aconteciam, estudava filosofia oriental, praticava tai chi, com que fui. Depois de adulto que eu fui me tornar um físico.
É diferente, eu não sou um físico ateu, cético, estava lá na faculdade, de repente fui investigar espiritualidade. Então, existe uma diferença muito grande de curso de vida. Então, se você pega um indivíduo que trilhou desde cedo o processo de formação da escola, universidade, que o cara vai fazendo a cabeça sua, sabe, o universo é assim, ele só vê esse tipo de possibilidade. Então eu sou o indivíduo que eu entendo muito bem os espiritualistas, eu entendo muito bem os físicos, como os físicos pensam, porque eu já briguei, já debati, já discuti, você não sabe como, com os maiores cientistas do Brasil. Mário Schamberg, todos vocês que são físicos aí, que conhecem quem foi Mário Schamberg. Mário Schamberg trabalhou com Einstein. E era um professor da USP, uma grande inteligência no Brasil. Gente, nós tomávamos cerveja junto no boteco. Tá? Eu, Mário Schamberg, um monte de outros cientistas. E do que nós falava? De espírito, de alma, de vida após a morte. Essas são as discussões que nós fazíamos. Agora, o que eu não posso aceitar é que um bando de físico que nem me conhece, que nunca viu o que eu já fiz lá atrás, acha que eu sou um bobo, tonto nessa área. Sabe? É engraçado isso. As pessoas não me conhecem, botam umas bobagens na internet, lá nem sabem o que eu penso, que eu discuto, sabe aquelas coisas, acho que eu não sei nada disso. Uma vez eu fui fazer uma palestra na USP, os alunos, espera aí, o que você acha que você está falando? As pessoas acham que você não sabe nada dessas coisas. Que eu sou um bobo, que eu estou escrevendo ideias, colocando ideias. Na verdade não é assim. Nós desenvolvemos uma ideia para tentar entender a possibilidade do plano astral existir, de uma matéria oculta existir. Nós criamos uma ideia que vocês podem ir mais fundo, assistindo outros DVDs, até aquele curso de física quântica, o meu livro sobre física quântica, que nós criamos uma coisa chamada, duas coisas interessantes que nós tentamos teorizar. A primeira é quantização de massa. Nós quantizamos a massa, fazendo uma relação entre a equação de Einstein, e seguindo a mesma ideia de de Broglie, a gente tentou fazer uma coisa bem simplificada, para tentar explicar que pode existir níveis quânticos diferentes de massa, para explicar a matéria que existe no plano astral. Como as cidades astrais são construídas, a matéria do próprio espírito, como ela é constituída de uma matéria real. O espírito não é uma coisa fantasmagórica, mas é uma entidade real no universo. Como a gente viu no filme Nosso Lar, os espíritos são pessoas reais, entidades que vêm aqui, andam no nosso meio, conversam, ajudam você a se curar de doença, trabalha com uma entidade qualquer. E essa entidade espírita é constituída de uma matéria, de um objeto real. E alguém tinha que criar uma teoria sobre do que é feita essa matéria. E nós fizemos isso, através de um modelo simples, não é um modelo sofisticado matematicamente, pode ser, se for preciso, construir a ideia de que existe essa matéria no universo. Ela está em vários níveis quânticos. Que matéria, por que os físicos não detectam essa cidade que pode estar aí em cima de nós, morando 5 milhões de habitantes? Por que o físico vai lá, pega o instrumento e detecta, vê, faz bacana, vamos filmar? Então a gente tenta explicar como é que funciona essa interação entre essa matéria e essa nossa matéria, esse nosso mundo da matéria. E depois nós tentamos criar um modelo também da consciência. Então são dois modelos que eu tentei colocar nessas discussões. Esse é o meu trabalho, que a gente está aí para discutir. É o modelo de uma partícula chamada consciência. Nós temos que entender que a consciência, ela pode, como se a gente encara que ela é um objeto quântico, ela interage quanticamente, ela é um objeto quântico. E esse objeto quântico nós temos que dar uma ideia de como é esse objeto. Ele pode ser algo material agora para nós, não mais algo subjetivo. A consciência é uma entidade material, que eu posso estudá-la com um objeto, que vai se relacionar, vai interagir com o elétron, vai interagir com o universo que está aí. Então, essa é uma questão, claro, que ainda está no começo de tudo. Ninguém tem uma teoria acabada. Nós estamos começando a escrever os primeiros passos de uma teoria espiritual. É isso que nós estamos fazendo. Porque tem amigos físicos que acham que eu fiz a teoria do final do mundo, mas de jeito nenhum. Nós estamos começando a colocar pequenas ideias para ser discutida, para que a coisa avance. Eu tenho ciência disso, é claro que eu tenho ciência disso.
né? Então, basicamente é isso. Do meu ponto de vista, o espírito é realmente uma necessidade e é parte integrante do universo. A alma, ela existe e é uma entidade real. Nós precisamos só ter a coragem o suficiente para colocar essa ideia como parte integrante do universo físico e real, ok? Não do universo imaginário de religiões ou de seitas e tudo mais, ok? Então é isso. Desejo a todos muita paz e até um próximo encontro. Namastê, muita paz.